Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivair aqui para nossa videoaula. Iniciando então aqui na página 8, nós temos um listening com uma música muito bacana que é do Phil Collins, Another Day in Paradise. É muito interessante a letra dessa música e essa imagem que nós temos aqui já remete a essa música. Eu falei que ia ter uma performance, eu iria cantar essa música, mas ela não é tão fácil de cantar, tá? E minha voz não tá muito legal para cantar, portanto eu vou colocar para vocês a música do áudio. Muito bem, vamos lá. O que vocês irão fazer? Prestar atenção no áudio e preencher os espaços em branco que tem aqui, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, valendo! Track 20. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks home, doesn't look back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's the night that will me. Opa, vamos lá. Voltando aqui, essa é a parte então aqui da letra, tá? Bem bacana. Vou só falar para você o que quer dizer isso daqui. Ela chama o homem na rua e fala assim: Senhor, você pode me ajudar? Está frio, eu não tenho lugar para dormir. Existe algum lugar que você pode me dizer? Seria essa informação aqui, tá? E ele he walks on, ou seja, ele continuou andando, fingindo, né, não, sem olhar para trás. E aí ele fingiu que ele não estava ouvindo ela, que ele não podia ouvi-la, tá? Essa é a parte. Começou a assoviar para ele através da rua e parecia encabulado, envergonhado por estar lá. Essa mais ou menos a história. É claro que a música tem muito mais que isso, né? Muito mais, mas a história é de uma pessoa que vive na rua e que chama a outra pedindo por ajuda. Vamos lá, a gente tá falando sobre os desabrigados, né? É bem isso mesmo. Agora, o exercício 3 é um outro áudio que eu vou colocar para vocês sobre uma pessoa desabrigada. Então tá aqui, ó. Listen to a homeless person talking about what it's like to live on the street and decide if the following statements are true or false. Então vocês vão fazer as sentenças se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com o áudio. Vamos lá? 1, 2, 3, valendo! Track 21. Passers-by mainly ignore me, a homeless woman sitting on the sidewalk or a bench. Many people also assume that the homeless are all drug addicts, criminals, or prostitutes. I am none of these. I don't have recent data, but I know that in 1994 a study of homeless people in Manhattan was published. The findings said that 30 to 40% of the street homeless population suffered from a mental illness, including alcoholism and drug addiction. It's a tragic statistic, but you can also infer from this survey that 60 to 70% of the street homeless are not mentally ill, drug addicted, or alcoholic. People should remember that other factors, such as education, job training, employment, the housing market, and how programs for the poor are administered, also cause people to end up on the streets.
It's very painful for me to talk about how I ended up homeless. I will not get into all the specifics, but I lost my job and that spiraled into losing my rent-controlled apartment. I went to the city for help and was given a list of charities to contact. I reached out to all of them, hoping that one would give me the money I needed to pay the rent. It was only $400, but no one would help. I am often asked if I have enough to eat. I will eat anything that is healthful. People who work with food bring leftovers to me. Kind people will buy hot coffee and a bagel, sometimes pizza, for me. Around the holidays, people will drop off homemade cookies and other gifts. My dream is to be a middle school math teacher. My college degree is in computer science, and I used to be a substitute teacher. I know this probably won't happen. For now, I do what I have to. I just wish people wouldn't make assumptions about me, especially that I am crazy or a criminal. Bom, esse foi o áudio, tá? Deixa eu só contar uma historinha para vocês. E é claro, eu assisti um vídeo depois, uma reportagem que mostrou que realmente é verdade. As pessoas que vivem na rua, elas não são só pessoas que são viciadas em drogas ou que fez algum ato criminal, ou tem problema mental ou é o alcoolismo. Não é só isso não, tem várias situações aí que a pessoa acaba vivendo na rua. Vou contar uma coisa. Eu estava lendo um artigo uma vez falando sobre o Japão e que muitas pessoas ali em Tóquio, que é uma das cidades mais caras do mundo para se viver, o metro quadrado lá é tão caro que os próprios japoneses não têm dinheiro para pagar um aluguel ali em Tóquio. E eles acabam vivendo, sabe, em lan house. A lan house ela abre durante o dia normal para as pessoas utilizarem a internet e à noite é como se fosse abrigo, não é um albergue. É perigoso também, mas as pessoas utilizam lá as cabines das lan houses que tem para dormir. Eu fiquei intrigado com aquilo e depois assisti numa reportagem no próprio Fantástico, se eu não me engano foi o Globo Repórter, mostrou isso, que os próprios japoneses, eles não têm condições, mas onde é que estão as oportunidades? Está lá no interior? No interior é um pouco mais difícil, então o que essas pessoas fazem? Vão para os grandes centros, aí lá elas têm um emprego, elas ganham por dia, por hora, não sei como que é, ou por semana, mas não tem condições de pagar um aluguel. Então vejam, isso são os próprios japoneses. Imagine para quem é de fora, tem que trabalhar muito e às vezes morar nos grandes centros não é a alternativa mais adequada, então tem que morar um pouco longe, né? E às vezes acontece isso aqui também, a gente não consegue entender todos os recursos. Tem aquela pessoa que quer viver na rua, ela quer viver na rua, é o estilo de vida dela. E tem aquelas pessoas que não queriam estar ali, mas por algumas circunstâncias da vida acabou indo. Vamos falar um exemplo aí, pessoas que vieram para São Paulo, chegou aqui, o marido morreu, aí ela tinha 3 filhos, não tinha onde morar, não tinha ninguém conhecido, acabou vivendo na rua e ficou na rua. A gente também não pode julgar muito as pessoas porque vivem na rua. E a música mostra isso, porque a pessoa está na rua, o outro passa e finge que não vê. A gente acaba tendo esse... Aqui, ó, nessa imagem, né, tá mostrando Another Day in Paradise, que é o nome da música do Phil Collins. E o exercício 4, ele é um áudio também, só que é o mesmo que a gente viu no exercício anterior, no 3. Ouça de novo esse áudio e marque aquelas sentenças que você ouviu, tá? Então, tá aqui ó, até a letra I, marquem as sentenças que você ouviu. No 5, fala assim, ó, qual dessas sentenças aqui ilustra melhor o áudio com a cena descrita aqui, ó, Another Day in Paradise. Qual que é a melhor opção aqui que eu consigo ilustrar a cena, tá? É isso que é para fazer. Aqui no Focus on Language,
Nós vamos falar então agora sobre o futuro usando be going to e o futuro usando will. Aqui na primeira está falando assim, ó, leia as seguintes sentenças e faça as atividades. I know that everything is gonna be alright. Então eu sei que tudo ficará bem. Essa é a informação aqui da frase, tá? O gonna é uma forma curta de going to, mas eu só consigo deixar ele como gonna porque depois eu tenho que ter um verbo na forma base, que é o be, tá? Por causa do to aqui, então o verbo depois vai estar na forma base. E aí é gonna be, gonna do e assim vai, tá? Ele é frequentemente usado na fala informal e escrita. Então, escrita informal, fala informal, ele é muito utilizado, o gonna. E o que ele indica na sentença acima? É uma promessa, é uma previsão, é uma decisão instantânea. Então, você vai marcar aqui qual que é a opção correta. Na B, a sentença acima, ela implica uma vista positiva do futuro. The sentence above implies a positive view of the future. Check the word that also presents a positive idea. Então você vai marcar as palavras que também apresentam uma ideia positiva. Então aqui não é uma só. Você vai ler a palavra positivo, vai fazer um xizinho ou um certinho igual está mostrando aqui, para todas aquelas que mostram que são ideias positivas. Agora essa daqui de baixo. Look at those men panhandling at the street. I will do something to help them. Olha aquele homem na rua. Vou fazer alguma coisa para ajudá-lo, tá? Eu farei algo para ajudar. Aqui, ó, vocês estão vendo que é o will, tá? Que é esse daqui, ó, will. Will é a forma longa da escrita, tá? De apóstrofo LL. Então aqui já indica que é o will também. E o que ele indica nessa sentença aqui de cima? É uma promessa, é uma previsão ou é uma decisão instantânea? Vocês vão marcar aqui, por favor, o uso do will aqui nesse caso. A segunda fala assim, leia o diálogo, a linha dos diálogos e sublinhe, grifem as estruturas que indicam o futuro. Então, cada frase aqui, ela indica futuro. Vocês vão grifar a parte que indica o futuro. Exemplo, aqui na primeira, onde está escrito assim, ó, What are we going to do on next vacation? Eu sei que o are e o going to vai ser a futuro, que é o uso do be going to. Então eu vou grifar are e o going to. E aqui também, are we going to work as a volunteer? Também vou grifar o are e o going to aqui. É claro, o texto só está falando sobre o going to, mas para utilizar o going to eu preciso do verbo be antes. É assim que é para você fazer as informações que estão mostrando o futuro. Grifar. Por exemplo, nessa aqui na C, the homeless woman is standing in the pouring rain. I will drive her to a shelter. A mulher desabrigada está numa chuva torrencial, tomando chuva. Eu levarei ela até um abrigo. E aqui, ó, eu vou grifar só essa parte que é o will, que indica o futuro. É assim que vocês irão fazer. Depois, nós temos aqui o uso e a sentença. Lembrando que é do exercício 2. Ó. Now read the statements in the previous activity again and match them with the use of will and be going to. Decisão instantânea. Qual que é a letra da sentença? Prediction based on prevent evidence. Então, uma previsão baseada numa evidência presente. Qual que é a letra? Então, você vai ler todas essas aqui para fazer e depois você vai marcar aqui as letras dessas sentenças que indicam esses usos aqui, tá? Agora sim, chegamos no be going to para indicar um futuro. O be going to, ele indica o quê? É um futuro que ele vai chegar aí a 99% de certeza. Eu vou tirar esse 0,1 aí. Por quê? Porque
pode acontecer alguma coisa e você não fazer uma viagem, por exemplo, né? Mas isso é muito remoto de acontecer. O Be Going To, ele usa mais pelo fato do plano, você planejou fazer, tá? Então vamos ler essas frases. Are you going to work as a volunteer on your next vacation? According to this article, the number of homeless people is going to increase, partly because of benefit cuts and shortage of housing. Because I'm strong, people are not going to treat me like that. Então, você irá trabalhar como voluntário nas próximas férias. De acordo com o artigo, o número de desabrigados irá aumentar parcialmente por causa dos benefícios e escassez de casa. Pelo corte, né, dos benefícios e escassez de moradia. E a última, porque eu sou forte, as pessoas não me tratam dessa maneira. Então, tá mostrando essas informações. Aqui eu vou colocar essa parte, tá? Então, to talk about plans / intentions. Intention. Vou diminuir um pouco aqui. Para falar de planos e intenções, ou prediction, que são previsões. Prediction based on a present evidence, we use be e depois do be o going to, que eu acabei de falar. Por isso que o be é necessário estar aqui junto com a expressão going to. Mas o verbo na forma base. In interrogative. Então, interrogative sentence quer dizer, nas sentenças interrogativas é necessário inverter a sequência sujeito com o verbo auxiliar. E na negativa adiciona o not after, depois do verbo be. Então, veja, quando eu vou fazer uma frase negativa, eu vou colocar o verbo, o not depois. E aí eu tenho aqui people are not. Então aqui já mostra o not depois para ilustrar isso aqui que eu fiz. Preencha então essa parte aqui, que é a explicação do que eu acabei de falar sobre o uso do be going to. Seguindo aqui embaixo tem o will, tá? O uso do will vai ser assim. Em sentenças afirmativas eu tenho o sujeito, eu vou vir com o will e depois o verbo na forma base. E o will ele é utilizado para todos os pronomes do sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. Para todos eles. E a abreviação para eles, que é a short form, tá aqui, ó. De todas eles está entre parênteses mostrando como é que fica, tá? Nas sentenças afirmativas, então, é o will e depois o verbo na forma base. I will talk, she will talk. É assim mesmo. Já na forma negativa, é muito utilizada a escrita want. O que é want? É o will not, que é a forma culta will not. Mas muita gente usa o want, tá? Para fazer a forma negativa. E lembra, o not vai vir depois do will, que é o auxiliar, e depois o verbo na forma base. Então, I won't talk to you, ou I will not talk to you. É assim que você faz a forma negativa. E a interrogativa? A interrogativa eu vou trazer o will antes do sujeito, sempre vai ser assim em inglês. Por quê? Porque o auxiliar vai vir antes. Então, will you, will I, will he, sempre vai ser assim. Respostas curtas quando é afirmativa, yes, I will, yes, he will, yes, they will. Quando é negativa, no, I won't, no, he won't, no, they won't. Sempre vai ser assim, tá? E quando eu tenho, é claro, as WH questions, elas vão vir sempre antes do will, porque é assim mesmo que funciona. Então, nós temos o uso do when aqui, mas poderia ser o what, poderia ser o where, poderia ser o who, how many. Então, when will the president announce his new economic policies? Então, quando o presidente anunciará sua nova política de economia? No one knows for sure. Ninguém sabe ao certo.
Então esse pay attention é só ilustrando para vocês o uso do will. Agora aqui no exercício 5 vocês vão ler essas informações aqui e pegar a frase aqui no exercício 2, que está aqui, e vai colocar elas aqui quando indica as informações que está pedindo. Nós usamos o will para falar sobre previsões baseadas numa crença que nós temos de uma evidência aí que a gente tem, tá? Algo óbvio. Então nós usamos o will para isso. A B, o will é usado para tomar decisões, anunciar uma decisão que você tomou agora, na hora que está falando. Qual é a frase lá em cima do 2 que está falando assim? E a C, nós também usamos o will quando fazemos promessas. Qual é a frase aqui no exercício 2, que é esse daqui, que mostra que tem uma promessa? Então, aqui é só colocar as frases do exercício 2 que indicam que está pedindo. O exercício 6, vocês irão ler as sentenças e preencher os espaços em branco utilizando will ou be going to. Lembra da regrinha para o will e be going to, quando que eu uso um ou outro. Depois, na 7, você vai fazer o quê? A, B e C, você vai fazer sentenças negativas. D, E e F, você irá fazer sentenças na forma interrogativa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.